Olá a toda a gente, nós voltamos com as nossas conversas de balneário. Já há muito tempo que não fazíamos uma conversa de balneário. Honestamente já nem me recordo quem foi o último. Foi quem? Foi a Magda, a miúda da luta. Pronto, entretanto as coisas, andamos a fazer outras coisas e voltamos agora aqui aos podcasts, esperemos para manter. Às vezes é um bocado anárquico, mas nós tentamos manter alguma coerência. Nós estamos em São João da Madeira, voltamos a estar aqui neste pavilhão, já cá tivemos várias vezes, fazer conversas de balneário, para fazer outras coisas que vocês podem encontrar aí no canal. Desta vez estamos com aquele que vai ser o treinador da equipa sénior da São Joanense para esta temporada, que é o Reinaldo Ventura, e viemos cá para falar um bocadinho com ele, perceber, claro, falar deste projeto, é inevitável, mas também falar um bocadinho daquilo que foi uma carreira como jogador e também depois o início de carreira como treinador. Foram, eu a certa altura confesso que parei de contar, mas foram mais de 30 títulos como sénior, portanto há aqui muitas histórias para ir buscar. Pronto, antes de mais nada agradecer à São Joanense por mais uma vez nos abrir as portas e agradecer também ao Reinaldo por estar aqui connosco hoje. Vamos começar, Reinaldo. Assim, esta aqui eu começo quase até por me sentir quase mal por fazer isto, porque quem nos está a ver obviamente que já conhece, mas eu queria que te apresentasses assim dentro da medida possível a quem eventualmente não faça a mínima ideia de quem é o Reinaldo Ventura e quem foi o Reinaldo Ventura como jogador. Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. Para quem é o Reinaldo Ventura? Isto pode ser longo ou não, não é? Mas, assim, basicamente eu comecei a jogar com 3 anos de idade, por influências familiares, do meu padrinho, dos meus primos, do meu pai, que era um amante da modalidade. Joguei nos Carvalhos, assim, resumidamente, dos 13 aos 12 anos. Aos 12 anos fui para o Porto, joguei no Porto 26 épocas. Barcelos, depois Itália e voltei a Barcelos e acabei no Viana. Basicamente assim, a nível de clubes foi isto. Tive o gosto também de representar a seleção nacional, ser campeão do mundo e campeão europeu. Por isso, como tu disseste há pouco, foi uma carreira com alguns títulos e do qual eu me orgulho imenso. Nós vamos começar por essa parte de começar a jogar hóquei aos 3 anos, pronto, o pessoal cada vez começa mais novo. Em termos de influências familiares, eram apenas adeptos da modalidade ou há na família histórico de jogadores? Não, era mesmo jogadores, ali naquela família era impossível não jogar hóquei, os meus primos, as minhas primas, todos nós praticamos, porque nasci numa zona que basicamente os miúdos todos iam praticar hóquei. Eu tinha o meu padrinho que, além de ser treinador, tinha o café por cima do pavilhão, e depois foi o meu pai que comprou um café a 50 metros do pavilhão, portanto aquilo basicamente era hóquei o dia todo. Andar na rua, algo que hoje é quase impensável, não é? Mas eu andava todo dia na rua, o pavilhão estava aberto, portanto eu podia ir andar de patins quando me apetecesse, e era... Então, era inevitável. Era inevitável. Quais são as primeiras memórias que tens dentro do ringue? Assim, eu lembro-me de muita coisa. Lembro-me, por exemplo, uma memória que me vem muitas vezes, é eu estar no pavilhão dos Carvalhos a treinar, sozinho, a brincar, a brincar, e aparecerem os bombeiros porque a pista era de tijoleira e os bombeiros apareciam para lavar a pista, portanto eu tinha que sair e via os bombeiros a lavar a pista. Lembro-me disto imensas vezes. Lembro-me de estar ao lado do pavilhão na peixaria da feira a jogar com um amigo meu, a jogarmos hóquei, porque não podíamos estar na pista, então íamos cá lá para fora jogar hóquei. Portanto, imensas memórias que me vêm de infância relacionadas com o hóquei, sem dúvida. O trajeto na formação passa depois para o Porto. Como é que surge essa oportunidade de saltar? Foi uma situação que na altura eu não queria ir, o meu pai também não queria que eu fosse, porque eu tinha 12 anos e era relativamente novo, e não queria, porque era uma mudança grande, não é como agora que nós dos Carvalhos ao Porto demoramos 10 minutos de carro. Na altura eu tinha que apanhar 2 autocarros. E o meu pai pôs a obrigatoriedade de me virem buscar a casa e de me irem levar no fim de treino, e durante 3 anos isso aconteceu, e depois comecei a ir sozinho, mas aconteceu de uma forma muito natural. Havia a possibilidade de eu ir para o Porto, e o meu pai, por causa de
numa situação que aconteceu no Clube Hóquei dos Carvalhos com outro atleta, acabou por tomar essa opção, e ainda bem que o fez, porque me fez crescer muito, tanto a nível desportivo como a nível humano, e foi muito positivo para mim. Quantos anos é que ainda foram feitos no Porto na formação? Eu joguei mais 6 anos na formação, foi dos 12 aos 18, aos 17, portanto foram 6 épocas, e no meu primeiro ano de júnior eu passo para os séniores, portanto foram 5, 6 épocas de formação. Antes de começarmos a falar depois da parte sénior, não sei se ainda se acompanhas alguma coisa da formação hoje em dia, mas quais são as principais diferenças que sentes que existem entre a malta que... Não é bem as pessoas, é no processo de formação hoje em dia, para aquela altura. É tudo diferente, tudo, em todos os aspectos. Isto estava para nós estarmos aqui uma hora a falar, não é? Ainda por cima alguém como eu que gosta tanto da modalidade e que acompanha a formação, porque eu também tenho uma curiosidade, que é eu faço 2 semanas com 50 miúdos cada semana, na qual passo os meus contributos e tento passar, não só a nível logístico, mas também a nível humano, e é muito engraçado. Desculpa, faz isso onde? Eu já fiz 2 anos em Fão, este ano fiz em Viana e espero que seja para manter. E é muito engraçado porque consigo-me aperceber que realmente a formação está muito diferente. E isto que eu acabei de dizer há pouco, de eu poder ir para um pavilhão e poder entrar e poder treinar, hoje em dia é impossível, é impensável, não é? Porque há horários, porque são os pais que levam os filhos, porque estão à espera dos filhos para depois levar a casa, portanto os miúdos acabam por ter pouco tempo para a prática da modalidade, que eu treinava todos os dias, eu calçava os patins todos os dias, e hoje os miúdos não o fazem, portanto essa é a grande diferença. Mas achas que isso é negativo? Na minha opinião é negativo, não é? Porque eu vejo hoje atletas séniores de 18 anos em que nós dizemos, olha, vamos jogar handball, e eles não sabem jogar handball, vamos jogar basquete. E eu lembro-me que eu era sénior e o nosso aquecimento era a jogar basquete de patins e a jogar handball de patins, e nós tínhamos jeito para todos esses esportes além do hóquei, e hoje os miúdos não têm essa capacidade porque não o fazem durante a semana ou durante a infância, que têm, raramente brincam com outros desportos e têm os momentos contados para praticar hóquei. Portanto, acho que essa é a grande diferença, na minha opinião. Depois entra a outra vertente da parte de treinador, que nós, no meu tempo, era relativamente diferente, não é? Porque nós ou fazíamos ou estávamos feitos, não é? E hoje não, hoje os treinadores dão muito mais liberdade e acaba por ser mais difícil a progressão, sem dúvida. Ok. Então, voltando ao Porto, o primeiro ano na equipa sénior dá-se ainda com idade de júnior. Como é que é? Nós, por acaso, temos tido já pessoas noutras modalidades que passam pelo mesmo. Como é que é para um júnior, portanto, para um atleta que ainda não é sénior, entrar num balneário de uma equipa como o Porto, não é? Como o Porto ou como outra qualquer, mas neste caso o Porto tem um peso maior por ser um dos grandes. Não, é assim, é lógico que a minha passagem de júnior para sénior foi curiosa, porque eu era o meu primeiro ano de júnior, portanto tinha jogadores com 2 anos a mais do que eu, e eu não era titular na minha equipa de júnior, e quando há um jogador de séniores que se lesiona e o treinador de séniores, que era o Cristiano Pereira, pediu um jogador da equipa júnior, não é? Que é usual acontecer, e o treinador dos júniores disse que ia eu, porque não queria cansar os titulares, e acabou por ser uma oportunidade que eu agarrei. Mas é assim, entrar naquele balneário com jogadores consagrados como o Franklin Paes, como o Tony Neves, o Filipe Santos, que tinha dado já o salto para a equipa principal, é lógico que Didi, por exemplo, que era um jogador brasileiro, não foi fácil, mas eu acho que fui muito bem recebido, porque eles também perceberam que eu tinha muita vontade de chegar onde cheguei, tinha muita vontade de trabalhar, e que os respeitei por tudo aquilo que eles eram e continuavam a ser na altura, e fui considerado mais um deles. Lógico que deu luta, no início foi muito, havia ali uma distância que nós agora não o fazemos, e que eu também acho que é negativo, porque acho que os miúdos têm que ser bem tratados, mas que haver, e hoje em dia eles podem fazer tudo, porque nós achamos tudo normal.
E no meu tempo não era bem assim, havia um respeito diferente. Eu lembro-me, por exemplo, que na altura o Tony Neves era o capitão e eu para pedir uma Coca-Cola, nunca mais me esqueço do primeiro almoço que tivemos juntos e estava assim o Filipe Santos ao meu lado e eu disse que toda a gente a pedir uma cola, uma sabanepa, o que fosse, né? E eu disse, olha, eu quero uma cola e o Filipe virou-se para mim e disse, já pediste autorização ao tal? Eu disse, mas tenho que pedir, e ele, claro que tens que pedir, isto é respeito, não sei o que é isso. E eu no meio, posso pedir uma cola? Ele, podes, mas só uma. Então eu pedi só uma cola, portanto, eram brincadeiras que nos levava a perceber que havia que existir respeito pelos mais velhos, havia ali uma distância que era preciso manter e foi, como eu disse há pouco, fez-me crescer em todos os níveis. Mas essa integração foi progressiva ou a partir do primeiro treino depois acabaste de ficar lá sempre com eles? Não, a partir daí fiquei, porque a lesão foi jeitoeira, que teve uma lesão que lhe saltou o ombro, ele teve que ser operado, portanto a recuperação foi mais longa, e eu fiquei sempre e fiquei depois nunca mais voltei aos júniores, voltei só para fazer as fases finais, mas no ano a seguir já fui sénior, sim. Além desse respeito, aqueles rituais de iniciações, aquelas praxes, fazia-se já na altura? Ou? Fazia-se na altura, fazia-se rapar o cabelo, sabes? Mas a mim não funcionou muito, não funcionou muito porque eu já tinha. Depois passámos uma fase que foi ou se cortava o cabelo ou se pagava um jantar à equipa e dependia de... Eu lembro-me do Alberto Orlandi, que era um italiano, tinha um cabelo comprido, e ele optou por pagar o jantar, preferiu gastar o dinheiro e não rapar o cabelo, portanto nós dávamos ali à escolha e era a maior parte não se importava rapar o cabelo, a outra, a que tinha mais amor ao cabelo, pagava o jantar. Foram 26 anos no Porto, salvo erro. Se tivesses de escolher um momento nesses 26 anos para destacar, o que é que escolhias? Se sabes que não é fácil, não é? Em 26 anos, claro. Em 26 épocas que eu tive no Porto e que poderia te enumerar aqui todas as conquistas, todos os momentos muito positivos, mas tive um que me marcou muito, que foi a final da Liga dos Campeões no Rosa Mota contra o Barcelona, que perdemos 3-2, infelizmente, e que não acabou da melhor forma, mas para mim, a nível pessoal, foi um momento de afirmação. E nunca mais me hei de esquecer desse momento. Estamos a falar de que ano? Estamos a falar em 2000, acho que era 2001, agora sinceramente não me recordo do ano, mas foi uma final incrível no pavilhão Rosa Mota, completamente cheio, e foi um bom momento. O Porto, por causa também da relação com os adeptos, é um clube, normalmente considera-se um clube especial. E é? Sim, claro. Não estou aqui a dizer, está bem, não venho agora. E depois, no caso do hóquei, é um jogo particularmente físico, emotivo, o próprio ambiente do pavilhão leva sempre as coisas a fervilhar, digamos assim. Com tantos anos de Porto, depois os outros anos, e vamos falar já disso, que passaste nos outros clubes, acabam por também não ser tão significativos, mas o que é que distingue a massa associativa do Porto das outras, essencialmente? Toda a gente sabe que é diferente e que é especial, sim, como já dissemos, sem dúvida. Eu acho que significa a defesa de uma região, ok? É isso que nos passam desde que nós lá entramos. Que é contra tudo e contra todos e defender o Porto até não poder mais. E nós no início temos alguma dificuldade em perceber o porquê daquilo acontecer, mas depois com o decorrer do tempo, dos anos, vamos percebendo que realmente tem que ser assim e não pode ser de outra forma. O Porto é especial nesse sentido. Nós defendemos mais do que um símbolo, uma região, como eu disse, e aquilo que nos transmitem são mesmo esses valores. Nós sabemos que existem clubes que são maiores do que o Porto, sabíamos na altura, mas poucos são aqueles ou nenhum é aquele que tem mais vontade do que os que jogam no Porto, porque assim tem que ser. E eu costumo dar muitas vezes o exemplo de quando nós passamos do Américo de Sá para o pavilhão de Fanzers. Para nós atletas foi um momento muito complicado, porque nós não tínhamos ninguém basicamente no início a ver jogos em Fanzers, e depois foi-se criando uma onda de apoio ali ao hóquei,
que era incrível. Nós todos os jogos que fazíamos em Fanzas tínhamos o pavilhão completamente cheio. E a união que nós tínhamos, esta empatia que nós tínhamos com os adeptos era tanta que nós íamos jantar com eles, nós organizávamos jantares entre os adeptos e os jogadores. Portanto, são momentos que para nós nos marcam por esta proximidade que nós temos com os adeptos, e isto, muito sinceramente, tirando em Barcelos, por exemplo, que eu tive essa proximidade, eu não a vivi mais lado nenhum. Não, e depois essa proximidade faz também com que as pessoas vos abordem na rua, claro. Não é? Tipo, quando ganham e quando perdem, quando perdem, não existe, quando perdem. Tens alguma memória de alguma abordagem curiosa que tenham feito? É sim, abordagens, como é que eu ia te explicar isto? No meu tempo havia poucas redes sociais, não é? Quando eu comecei a jogar, quando eu subi aos séniores, então era muito pelo jornal, era muito pelo que dava na RTP2, por exemplo, que dava o Domingo Desportivo e aquilo passava hóquei, e as pessoas abordavam porque me reconheciam na rua, e não só, e não era fácil, sabes, era... principalmente quando perdíamos era tranquilo, porque eu raramente saía de casa, portanto não tinha abordagem nenhuma. Agora, antes dos jogos, sim, antes dos jogos a abordagem era muito direta e vamos lá, temos que ganhar e não sei o quê, portanto essa abordagem, essa proximidade também tinha as suas vertentes negativas, a pressão era muito grande num clube como o Porto tem que ser, não pode ser de outra forma, por isso é que nós desde muito novos aprendemos a lidar com ela. E quando me dizem, me perguntam, por exemplo, tu não entravas nervoso para o jogo ou não tinhas aquela ansiedade, aquilo já para nós já era tão habitual ter esta ansiedade e ter esta pressão para ganhar que aquilo acabava por já se entranhar e já estar aqui nos jogadores, na equipa técnica, toda a gente, porque nós sabíamos que em todo lado em que jogávamos era para ganhar, então por isso é que o Porto é um clube diferente. Essa pressão acrescida por causa da proximidade com os adeptos, não pode ser, pronto, em alguns casos há pessoas que se calhar para eles é diferente, para outros até motivação, mas também não pode ser negativo ao próprio jogador, ou seja, não há casos, provavelmente deves lembrar de jogadores que têm qualidade, mas chegam ali simplesmente não conseguem lidar com a maneira como as coisas funcionam dentro do clube. Sem dúvida. Temos imensos jogadores que noutros clubes eram uns jogadores de topo e que depois chegavam ao Porto e que não conseguiam dar o passo em frente, sem dúvida, sem dúvida. Por causa dessa questão. Sem dúvida. Outra questão que falámos há bocadinho e eu vou puxar atrás, é por acaso acho curioso, nós temos um pessoal de Lisboa que colabora connosco na parte do rugby e no outro dia estávamos, depois de gravar uma coisa, estávamos a falar em off, a propósito dessa questão de defender a região, do Porto ser um clube que defende uma região e do facto disso ser abertamente incutido aos jogadores. Para os adeptos do Porto e para as pessoas do Norte isso é extremamente positivo e tudo bem, e tudo mais, mas isso depois não pode ser usado, aliás, não achas que isso é usado também como arma de arremesso contra o próprio clube, pelo lado, pronto, eu não queria dizer, mas pelo lado do pessoal do Sul, porque esta conversa, vou dizer porque é que estou a dizer isto, porque a certa altura eu estava com o João, que é o rapaz, eu estava a dizer que no Porto tem que ser um bocado assim, não só no Porto, também o Boa Vista também faz um bocado isso, no Porto tem que ser um bocado assim por causa da questão da região e não sei o quê, e ele estava a usar exatamente os mesmos argumentos, mas para dizer que tudo isso era mau, ou seja, estávamos a usar os mesmos argumentos para lados diferentes. Sentia-se já nessa altura que isso às vezes era usado como uma arma de arremesso para acusar de serem arruaceiros, de serem mal comportados, digamos assim. Mas há algo que não seja uma arma de arremesso contra o Porto? Pronto, ok. Acho que é isso. Acho que é isso. Sim, de certa forma, é verdade. Porque mesmo é algo que é real e que nós temos que nos proteger disso, e a melhor forma que nós temos de nos proteger disso é ganhar. Exato, pronto, ok, acho que não vale a pena bater mais na mesma tecla, mas no fundo é isso, aquilo que às vezes é a defesa de uma região, alguns usam isso como... uma região mais pequena. Sim, e se quiséssemos começar agora aqui a falar de sociedade e de política, ainda podíamos também entrar por aí. Sem dúvida. E a minha luta com o João foi mais ou menos essa, mas pronto. Mas para eles é difícil perceber isso. Quando digo eles, não estou a falar de adeptos de clubes, estou a falar das pessoas daquela região, das outras regiões. Olha, eu estive em Itália e aconteceu-me exatamente o mesmo. Eu joguei no centro de Itália, que é uma zona turística, e depois fui jogar para o norte de Itália, que é a zona trabalhadora,
entre aspas. E a zona trabalhadora também diz exatamente a mesma coisa da zona do centro, que não trabalham, que só estão à espera dos turistas e não sei o quê, que os outros é que trabalham para a sociedade crescer. Portanto, isto não é exclusivo de cá. Também acontece noutros lados. Pois é verdade.